Olá, pessoal! O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com o Rui Shiozawa, do Great Place to Work. Rui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, pela sua vontade de dividir conhecimento conosco e colaborar com esse projeto. Imagina, um grande prazer. Eu só não sei se eu estou adequado ao seu título aí. Você chamou de Mentes Brilhantes, eu estou achando meio exagerado. Pode ficar tranquilo que encaixa. É que a humildade dificulta. Rui, conta um Sim, pouquinho para a gente da sua história, da sua vida profissional, de como você construiu a sua carreira, para a gente conhecer um pouquinho melhor você. tá bom. Bom, eu vou falar algumas coisas. Se achar que eu estou falando demais ou estou indo para o lado que não te interessa, você me avisa, tá? Tá bom. Bom, eu sou filho de um imigrante japonês, veio para o Brasil criança. Meu pai e minha mãe, descendente de italianos, né? Então, eu sou esse mix aqui que acontece muito, principalmente aqui em São Paulo, né? Esse mix aí de culturas. A gente sempre foi uma família classe média baixa, né? Com muita dificuldade, mas o que meus pais queriam deixar para mim, né? Claro, eles não tinham condição de deixar nenhuma aposta, eles queriam dar uma condição de educação melhor do que eles tinham recebido, né? Nenhum dos dois teve a oportunidade de ter um curso universitário, né? Então é isso que eles queriam deixar para mim. Então essa possibilidade, né, que eu e meu irmão e meus irmãos tivemos de poder estudar, né, foi a grande herança que a gente recebeu deles. Tem uma história interessante que eu sempre lembro do meu pai. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha que entrar numa escola pública, né, senão não ia poder cursar. Então, entrei na engenharia de produção da USP e na época, né, muitos dos meus colegas que entraram também em faculdades, eles ganhavam dos pais, né, uma grande viagem ou um carro. E meu pai me chamou na sala, né, me deu um pedaço de papel com uns caracteres escritos, falou: olha, filho, isso aqui é o presente que eu estou te deixando, né? E aí ele me deu o meu nome, Shiozawa, escrito em japonês. Falou: esse que é meu presente para você, porque o que eu posso deixar é a herança da nossa família, o nome da nossa família, né? E eu quero que você honre esse nome, né? Então essa Os foi nossos valores, o legado da gente. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então a história, as tradições da família e o legado, os valores, né? Esse foi o grande presente que ele me deu. E eu fui ao longo do tempo, né? Na hora não sei quanto que eu entendi, mas ao longo do tempo fui entendendo o que queria dizer isso, né? Que queria dizer honrar o nome de uma família, né? E trazer orgulho para essa família, né? Então esse foi um momento aí muito importante. Um segundo momento aí que eu acho importante também, que pode não ter nada a ver com a minha carreira hoje, mas tem tudo a ver. Eu entrei na USP na época do regime militar, ditadura militar, né? Falta de liberdade. Imagina, você, né, estudante universitário, jovem, né, querendo descobrir o Descobrir o mundo, mundo. transformar o mundo, e debaixo de uma ditadura, com censura, né, com tudo aquilo que a gente viveu, que de fato foi muito difícil. E, né, a situação que me marcou, eu ia de carona, né, com alguns colegas, a gente fazia uma vaquinha para ir para a faculdade, a gente rachava lá a gasolina, só que eu ia de carro no ar-condicionado todos os dias, e todos os dias a gente ia reclamando da situação que a gente vivia, né? Então, para você, estudante universitário, a falta de liberdade, né, é um negócio massacrante, né, para quem viveu uma coisa dessa, né? E todo dia, ao longo de 2 anos, eu ia nesse trajeto e reclamando dessa situação. Chegou um momento, eu falei, caramba, eu não aguento mais reclamar, né? Aí de duas, uma, ou eu paro de reclamar e aceito que o mundo está assim, Eu né, faço me alguma coisa. submeto, exatamente, Luciano, ou faço alguma coisa. Aí, claro que eu decidi fazer alguma coisa, né? Aí comecei a me engajar no movimento estudantil que estava renascendo naquela época, né? Foi a primeira parte da sociedade que voltou a se organizar, foram né, os estudantes, até
né, esse ímpeto que a juventude tem de querer mudar as coisas, né? Mudar o mundo, Comecei a me melhorar. engajar, participar do movimento estudantil, participei do processo de reorganização das entidades estudantis que eram proibidas, participei da reorganização da UNE, que também estava proibida, né? Tudo era clandestino. E, e esse engajamento, né? Quer dizer, além da luta política em si, então, por o que a gente lutar? Por fim da ditadura, voltar para um regime democrático, né? Não existiam os direitos democráticos que hoje talvez a gente muitas vezes nem percebe que a gente tem, né? Então, naquele momento que não tinha, aquilo era muito, muito sentido. Então, essa era a briga, né, de muita gente, cada um com a sua linha, com a sua diretriz. Mas essa foi talvez a minha primeira grande escola de liderança. Né? Então, primeiro que era um trabalho voluntário, tá certo? Então, eu estudava, era a faculdade de período integral, então, teoricamente, estudava de manhã à tarde. Todas as janelas que eu tinha de horário, eu dava aula particular, que era o meu sustento, né? Então, nessa época, eu ainda vivia com os meus pais, mas cobria todas as minhas despesas, né, que eu tinha, e ainda ajudava um pouco em casa com essas aulas particulares. E, além disso, ainda conseguia achar tempo, né? Não sei bem como, né? Hoje eu ainda fico me perguntando. Imaginando como é que eu consegui. Todos os dias eu tinha alguma atividade militante, né? De fazer reuniões, de organizar os movimentos, escrever documentos, panfletear as ruas, pichar muro. Bom, N atividades, né? Então não sei como eu fazia, todos os dias, e ainda achava tempo para ter, né, a vida Estudar, pessoal, estava na USP. orar. Exatamente. Mas foi uma grande lição de liderança por tudo isso. Primeiro, você administrar seu tempo. Segundo, que você tinha que organizar as atividades, tinha que organizar os movimentos, organizar uma assembleia, organizar uma greve, organizar uma passeata, né? E tudo isso não existe, não sai sozinho, né? Então, foi a minha primeira experiência de liderança, inclusive essa organização que eu participava, que era uma organização clandestina, né? Tudo era proibido, ela era internacional, tinha em vários países. Então, foi também minha primeira experiência de globalização. Nem existia esse termo globalização, né? Mas a gente já tinha um funcionamento, né, com pessoas no mundo inteiro e também não tinha internet, não tinha a facilidade de comunicação que a gente tem hoje. Então, foi uma experiência marcante, não só pelo impacto, pelos resultados, vamos dizer, políticos, né, de a gente voltar a ter uma democracia e tal, mas como exercício de liderança. Tá? Bom, e né, depois que eu me formei e tal, tive várias atividades. Uma delas, uma atividade profissional que me marcou muito, foi quando eu fui trabalhar numa empresa de consultoria de um cara, um empreendedor, né, um cara muito irrequieto, chamado José Tolov. Então, ele tinha uma pequena empresa de consultoria, uma pequena boutique de consultoria, como o pessoal fala hoje, né? Era uma empresa pequena, mas tinha pessoas de altíssimo nível. Eu era o júnior, né, da equipe, mas eu tive a oportunidade de conviver com caras assim brilhantes, com experiências, né, executivas, experiências de profissionais e pessoais muito, muito ricas, liderados pelo Tolov. E uma coisa que me chamava muito a atenção no modelo dele, né, contrária a coisas que eu tinha visto, já uma outra experiência que eu tinha atuado, o modelo dele era de muita flexibilidade. Isso lá atrás, né? Já. Isso lá atrás, década de 80, não tinha esse negócio de controle de horário, controle de férias, nada, zero, né? No momento que o mundo corporativo ainda era muito dessa maneira. Então, aquilo me chamava muito a atenção e me agradava muito, né? Porque era um estilo de trabalho que eu gostava de ter. Né? Sem horário, que nem eu contei na faculdade, conciliando com um monte de outras atividades, eu continuei a ter uma vida profissional e pessoal muito intensa, né? Sempre fiz muitas coisas, participei de muitas atividades, mas eu queria poder organizar meu tempo. Então, aquela história. Autonomia, né? A palavra da moda você já vivia 20, 30 anos atrás. Não, perfeitamente. Então, eu não queria ser obrigado a ter que, na segunda-feira, às 8 da manhã,
estar sentado na mesa do escritório. Podia ser que eu estivesse fazendo alguma coisa às 6 da manhã, não às 8. Ou não, né? Podia ser que na segunda de manhã eu estava cansado ainda, sei lá, do final de semana, e eu usar a noite, o final de semana seguinte para me organizar. Não interessa, né? Eu tinha missões, tinha projetos, tinha obrigações que eu ia cumprir, mas da minha maneira. Então, esse tema da autonomia e da flexibilidade sempre foi muito forte para mim, sempre. Né? E eu via no Tolov um cara que acreditava nisso e pregava isso e estimulava isso, quando o mercado estava muito longe disso. Né? O Great Place to Work não existia ainda nessa época, para ajudar a difundir algumas ideias aí, né, muito mais modernas sobre gestão. Tá? E aí teve um episódio interessante, né, também com o Tolov. Como eu falei, eu era o júnior da equipe, caras assim feras, que tinham sido presidentes de empresa, todos com formação no exterior, né? Pô, eu ia bem, né? Era muito dedicado, mas não tinha 10% da experiência deles, nem das pessoas que eu atendia. Eu atendia presidentes de empresa, eu falava, caramba, eu estou sentado aqui com o presidente de empresa, dando sugestão para ele, pô, mas não tenho, né, nenhum pedacinho da experiência dele. E aí recebi um convite para ser diretor de uma empresa de tecnologia. Né? Nessa empresa, do Tolov, eu tinha uma equipe, eu tinha um estagiário, era a minha experiência de gestão. Nessa convite que eu recebi, era para liderar uma área de sistemas com 400 pessoas. Mas Super upgrade. Mas o meu ponto, a carreira para mim nunca foi uma coisa assim, oh, isso é grande, a empresa é grande, então isso é uma oportunidade de carreira. Para mim tinha a ver com a atividade que eu estava fazendo, se valia a pena ou não. Conhecimento, com o sentido, isso, né? Outra palavra do momento, o propósito, exatamente, né? O propósito, o significado, exatamente. Significado. E como eu gostava muito da empresa do Tolov, né, me dava muito bem, já estava cheio de planos, estava criando uma nova unidade de negócio que talvez eu fosse liderar, né? Eu não recebi esse convite, mas, para falar a verdade, não fiquei muito entusiasmado. Aí fui conversar, olha que coisa, a coisa da transparência também, né? Porque normalmente quando alguém está numa empresa e recebe o convite, você conversa com todo mundo, menos com o seu chefe. O seu chefe é o último que você vai conversar, aliás, você vai conversar com ele na hora de comunicar para ele que você decidiu ir embora, né? E eu fiz ao contrário. Uma das primeiras pessoas que eu fui conversar foi com o Tolov. Falou, Tolov, eu recebi esse convite e tal, né? Queria saber o que você acha. Eu queria trocar ideia com ele, dado o nosso nível de confiança que a gente tinha. Ele falou, puta, Rui, sensacional. Vai ser uma oportunidade, uma experiência, né? Você não falou que você queria ter mais experiência? Que cara então, fantástico esse, não? Não, o cara é sensacional, fora de série, né? Então, eu estou falando tudo isso porque o que eu faço hoje... É reflexo, né? Tem tudo a ver com essa história, né? Eu vou chegar lá já já. Bom, e ele falou, olha, vai ser uma experiência incrível. Eu falei, pô, Tola, mas eu gosto de trabalhar aqui, gosto de trabalhar com você, estamos fazendo... Ele falou, não, pô, vai lá, aprende e tal, daqui a pouco você volta. Fica lá uns 2 anos e tal, aprende bastante, que você vai voltar, né, melhor, mas... Tá bom, então eu fiz isso, mas olha, né, olha o nível de confiança que tinha entre ele e eu para a gente ter esse diálogo juntos, em vez de um só comunicar. Acontece isso nas empresas, né? Ou a empresa chama o colaborador e fala, poxa, obrigado, né, não preciso mais de você, tchau. Ou o contrário, né? Os funcionários também fazem isso. Chama o chefe e fala, pô, obrigado, viu, mas eu estou indo cuidar da minha... Lá foi o contrário, nós discutimos juntos se era uma boa eu ir ou não. Olha que coisa, né? E essas era uma coisas parceria, me marcaram... realmente, né? Exatamente, né? Você começou com o pé direito. Não, e essas são as coisas que eu acredito hoje, eu prego hoje dentro do Great Place, um modelo de confiança, de transparência, de diálogo. E não é romantismo, é algo que você viveu, né? Vivenciei essas coisas e eu vi as coisas que foram boas, que foram ótimas, e as coisas que não foram tão boas, né? Bom, de fato eu fiz isso, fui, né? O Tolov falou, bom, vai, fica 2 anos e volta. Eu fui e voltei a trabalhar com ele. Esse mesmo Tolov foi quem expandiu o Great Place para o mundo. Ele descobriu num pequeno escritório lá na Califórnia, que tinha 2 pessoas, o Great Place. Ele descobriu isso e trouxe para o Brasil e levou mais para
10 ou 15 países do mundo. E aí eu voltei a trabalhar com ele, só que em vez de 2 anos, eu levei 20 anos para voltar. Né? Dessa primeira experiência que eu tive, acabei engatando em várias outras, né? Mergulhei no mundo de tecnologia, trabalhei em várias empresas, né? Como diretor de TI, fiz startups de empresas, participei do boom das telecomunicações no Brasil, ajudei a fazer startup da ATL, que depois virou Claro, né? A Claro. Participei de startup da GVT, que foi talvez o melhor case de startup no mundo, que depois foi vendido para a Telefônica, né? Trabalhei em outras grandes empresas, na Dow Química, na Diageo, mas ao longo do tempo todo, né? Então tive muitas experiências profissionais legais, aprendi muita coisa, Pode conhecer outros mundos bem diferentes, não, provavelmente. E mais, Luciana, vi muita coisa que eu não queria. Tá? Vi muito do que as empresas fazem que eu falei, cara, não é isso. Não é isso que eu quero. Vou te dar um exemplo. Numa dessas grandes empresas que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, né, eu tinha uma equipe lá de tecnologia e descobri que tinha 2 pessoas nessa minha equipe, que era uma espécie de uma área de suporte, um help desk interno que atendia, né, as várias áreas da empresa, só que elas ficavam dentro, na época existia a sala do CPD, né, que era quase que um cofre gelado onde ficava o computador e elas 2 ficavam lá dentro. Falei, pessoal, por que as meninas estão dentro da sala do computador? Aquilo lá é uma geladeira, elas trabalhavam de agasalho e gorro todos os dias, né? Falei, não, vamos tirar elas daqui, colocá-las junto com o restante da equipe, né? Onde estavam os analistas e programadores. Aí eu ouvi a seguinte frase, falei, Rui, é que elas são de um outro nível. Elas são atendentes, né, de helpdesk. Aqui nós temos analistas e programadores, é um outro nível. Então é melhor deixá-las trancadas lá dentro. Deixa morrer de frio. Eu ouvi isso numa grande empresa, Luciano, não foi daquela conversa de botequim que os caras estão bêbados, falam besteira. Eu ouvi de executivos de uma grande multinacional. Tá? Pena, né? Não, assim, óbvio, né, que foi um choque para mim. Briguei. Não consegui tirar as meninas de dentro da sala do computador. Aí, um pouquinho depois dessa briga, teve lá uma mudança e alguns computadores saíram de onde estavam e apareceu uma janela, que eu nem sabia que tinha uma janela. Falei, pô, já que eu tenho que deixar as meninas dentro da sala do computador, eu vou pelo menos impor. Era assim, era deslocar 5 metros ou 10 metros para que elas ficassem na janela e elas pudessem ver o mundo, né? Porque elas ficavam trancadas, a sala de computador é um cofre fechado, né? Pelo menos elas podem olhar. E aí eu ouvi nessa mesma empresa, falou, Rui, é o seguinte, o nível delas não dá direito à janela. Luciana, vou repetir, tá? Eu ouvi isso na boca de um executivo de uma grande multinacional americana instalada no Brasil, né? Há poucas décadas atrás, não é no século XVIII, tá? No final do século XX, né? Com tudo aquilo que a gente tinha. Então, né? Bom, resultado dessa segunda parte da briga, né, que foi uma briga de alguns meses, a segunda parte da briga, um dia eu chego na empresa, o pessoal fechou as janelas, pôs uns tapumes para fechar a janela para acabar a briga, se eu ia poder colocar as meninas Tira a na janela, né? ou não. Tira a janela e acaba a briga. Bom, não tem mais janela, resolve. Óbvio, né? Óbvio que não deu muito certo eu ficar muito tempo nessa empresa, óbvio, né? Que é o ponto que você falou de alinhamento de valores, tá? Então, alinhamento de valores, é isso. Tinha uma contradição aqui séria, tá certo? Eu olhando para as pessoas, acreditando, né, que as pessoas são mais importantes que os computadores, né? E a empresa dizendo para mim que não, né? Os computadores eram mais importantes, a hierarquia era mais importante, fora, né? Eu vi que aquelas pessoas eram de outro nível e não podiam sentar junto com os
os nobres analistas, né? Então, esse é um exemplo. Eu não gosto de contar essas coisas, né? Porque eu sempre trabalho pela positiva, com os bons exemplos, para que as pessoas se inspirem, né? Poxa, que legal, vou fazer igual também, né? Eu não gosto de contar mais, mas estou contando porque, como Para você a pediu gente para falar contar um pouco da dos minha dois história, lados né? Essas são coisas que me marcaram para Para deixar você, claro. não faço isso para mim. Isso, exatamente. Então, o que eu queria e o que eu não queria, né? Para onde eu acho que eu tinha que encaminhar minha carreira, onde não tinha. E aí você foi começando a voltar para o Great Place to Work por conta do teu esse Então, disso. na verdade, eu estava construindo, né? Porque eu nunca tive essa adição de carreira. Falar, né, o pessoal, não, porque daqui tanto tempo eu vou estar em tal lugar fazendo. Cara, eu nunca tive isso, né? Pode ser uma deficiência minha, mas eu sempre fui construindo pouco a pouco e juntando os tijolos, né, para fazer uma coisa mais sólida, né? Então, eu nunca fiquei pensando, eu vou estar nesse tipo de empresa, ou fazendo. Não sei, eu vou seguindo, né, onde eu acho que tem a ver o propósito, os valores, vou construindo isso, né? Mas eu ainda estava numa fase de construir, de obter aprendizado, né? E eu queria ter experiência, né? Queria ter mais vivência, entender um pouco melhor como funcionava a cabeça, né, dos líderes, dos executivos, né? Então eu estava nessa Você se treta, eu força, fiquei. eu vou ficar nesse lugar ruim, mas eu preciso aprender um pouquinho mais e depois eu Acabava não ficando muito tempo, né? Porque as aguentava. contradições eram grandes. Eu falei, então tá bom, recebi uma outra proposta aqui. Aí começou, né, começou a fase da privatização de telecom, né, onde tinha uma demanda muito grande por tecnologia, né? Hoje tem também, mas por outras coisas, né? Então eu fui seguindo e fui para o mundo de telecom. E aí vivi duas experiências assim, muito legais, que foram dois startups, construí duas empresas de telecom do zero, né? Que foi a ATL, que depois, hoje faz parte da Claro, mas na unidade do Rio Espírito Santo. Então, eu cheguei para ajudar a montar a empresa, né, do zero, não tinha nada. Empresa de telefonia celular, e depois fui, isso no Rio de Janeiro, e depois de 3 anos fui para Curitiba ajudar a fazer o startup da GVT, né? Que foi, como eu falei, um dos principais casos de sucesso, né, de uma empresa startup de telecom no mundo, né? Tem até publicado vários livros sobre esse case e tal, né? E foram experiências muito legais, por quê? Né? Porque tinha um desafio técnico muito grande, de você fazer muita coisa, né, muito complexo. Por exemplo, na GVT, o desenho da plataforma tecnológica que a gente fez eram 17 grandes projetos, né? Então, cada um subdividido em dezenas e centenas, né, de subprojetos, mas 17 grandes projetos. Por exemplo, o SAP, né, que é um software, era um desses 17 grandes projetos, né? E tinha um prazo, né, apertado, um orçamento apertado e um prazo apertado para fazer isso. E aí eu sempre brinco que, nesse caso, como todo projeto de tecnologia, né, ele atrasa e estoura o orçamento. Na verdade, nesse caso, não estourou o orçamento, a gente ficou dentro do orçamento, mas o prazo estourou. A gente tinha para fazer tudo isso 6 meses. E a gente conseguiu ligar a chavinha, fazer os sistemas funcionarem em 6 meses e 20 minutos. Então, atrasou, né? Atrasou 20 minutos, né? Atrasou. Atrasou, né? Mas, Atrasou. Luciana, por que eu estou contando esse caso? Não é porque, né, eu sou uma mente brilhante, nossa, sou um gênio, vou fazer. Durante muito tempo eu pensei, falei, caramba, esse projeto deu muito certo, né? Muito certo. Mas se eu fosse escolher um fator decisivo, o que fez ele dar muito certo, né? Então, claro, tinha tecnologia, tinha um monte de coisa, mas que isso todo mundo, de alguma maneira, ou todo mundo não, mas, né, sob determinadas condições você consegue obter. Por que foi tão bem sucedido? Porque a equipe era incrível, era sensacional e trabalhava em equipe. Né? Eu lembro, então a De equipe forma foi crescendo pouco a colaborativa. pouco. A palavra Isso. da moda.
Imagina, você está construindo uma empresa, então você não tem nem instalação. Eu lembro fazendo reunião com toda a equipe, acho que nós chegamos a ter, durante o projeto, acho que umas 500, 600 pessoas, entre funcionários, terceirizar. Primeiro, isso era importante. Todo mundo trabalhava junto como se fosse uma mesma equipe. Independente quem era da GVT, quem era da empresa terceirizada, quarteirizada, da Consul, era uma equipe única. Tanto é que eu mandei fazer um cartãozinho de visitas para todo mundo, chamava Time de Tecnologia da GVT, para todo mundo carregar aquele cartão, independente de qual empresa ele atuava. E de tempos em tempos a gente fazia uma, né, reunia todo mundo. Eu lembro de fazer reunião na garagem do prédio, porque era o único lugar que cabia todo mundo, com megafone, porque também não tinha instalação de som, né? Mas era aqueles momentos de integração. Pessoal, nós estamos fazendo um projeto inovador, né? Estamos mudando as telecomunicações no Brasil, que era a história do propósito, tá certo? Vamos popularizar, vamos dizer, as telecomunicações. A gente estava trazendo tecnologias novas, mais modernas, né? Estava no início desse boom da internet, então estava mudando muito, né? E a gente conseguiu ser, além de cumprir o prazo, né, e o orçamento do projeto, a gente conseguiu ser muito inovador. Tanto é que a empresa foi vendida depois por alguns bilhões, né, de dólares, vendida para a Telefônica, mas esses foram os primeiros momentos, aí os 3 primeiros anos. Mas, de novo, o que para mim ficou a grande lição era o trabalho em equipe, o espírito de colaboração e trabalhar todo mundo em torno de um propósito que todo mundo acreditava, né? Até hoje eu encontro gente na rua, aeroporto, falou, pô, aquele projeto foi demais, vamos fazer um outro que nem... Então, de fato, foi inesquecível, né? Mas aí só para... Diga, termina. Fechando, juntando todas essas experiências, né? Algumas ótimas, outras péssimas, né? Coisas que eu gostei, coisas que eu odiei, né? Aí, mas sempre estava na minha cabeça, pô, um dia eu preciso voltar a trabalhar com o Tolói, preciso voltar a trabalhar com o Tolói. Nesse meio tempo, ele estava trazendo o Great Place para o Brasil, né? E sempre falava, pô, Rui, vem, né? Vamos lá, vamos. Até que um momento, né? Eu voltei a trabalhar com ele. Ele virou o CEO global do Great Place to Work naquela época, né? Passou a coordenar as atividades do mundo inteiro e eu passei a cuidar aqui do Brasil. Já estou há 12 anos, né? E, de fato, me sinto muito, muito feliz e realizado, né? Eu tenho um amigo que ele brinca comigo e fala, pô, esse teu trabalho é uma beleza, não tem contraindicação, né? Você trabalha com o que é positivo, com o que estimula as empresas, né? Estimula a cooperação, transparência, diálogo, Pô, que De fato, é um trabalho muito bom, Luciana. Eu imagino. Deve ser um lugar onde todo mundo almeja estar. Mas, Rui, me fala de forma prática. Você falou várias coisas interessantes. Vou tentar lembrar algumas palavras. Você falou de legado, né? Do presente Sim. que você recebeu do seu pai. Você falou Sim. de legado. Você falou de flexibilidade. Falou de trabalho colaborativo. Falou de autonomia. O que mais que você falou? De respeito com as pessoas, né? De observar alguém que não está bem colocado e ajudar essa pessoa, né? O exemplo das meninas ali, várias coisas. Mas o que eu gostaria de saber de você, de forma prática, como é que você faz aí na sua corporação para transformar tudo isso em realidade? Porque as organizações elas têm objetivos muito altos, né? Números muito altos para alcançar. O ambiente é hostil, a competição é grande, essa coisa da tecnologia mudando todos os dias, da noite para o dia tem uma plataforma nova, um sistema novo, algo diferente para a gente aprender. Por outro lado, também existe competição dentro das organizações, diferentes expectativas. Tem gente super legal, mas tem gente mais difícil também dentro das organizações. Sim. Como é que a gente faz tudo isso? Eu não vou nem perguntar sobre como você faz com a inteligência emocional na sua vida, porque você já falou de várias coisas. Você falou de autoconhecimento, você falou de empatia, né? Com outras palavras, mas falou. Agora, na prática, como é que é isso? Como é que a gente transforma uma organização num ambiente bom? Olha, quando a gente fala Great Place to Work e tal, tem muita gente que fala, mas, pô, né, uma empresa
boazinha, que todo mundo trabalha pouco. Todos fofos, são todos fofos? Não é assim, eu estou falando de empresas normais que têm os desafios normais, ou seja, todo mundo, né, tem um grau de dedicação grande, todo mundo, né, tem muita atividade em qualquer coisa que você faça. Não existe, né, esse sonho dourado, não existe. Né? Então, até às vezes, quando a gente conversa com alguma empresa, a gente tem que explicar, não, calma, não é isso. Né? O pessoal fala, não, Great Place to Work, tudo tranquilo, tudo legalzinho, felicidade, Não tem paredes coloridas, né? estresse. Não é nada disso, é a vida Coraçõezinhos normal. soltando. Exatamente. Um dia você está falando com o cliente está brigando com você, está bravo com você porque aconteceu tal coisa, né? O sistema parou de funcionar. Vida normal, né? Agora, o que muda? Então, o ponto, né, que eu acho da vida das pessoas, o estresse, ele está sempre presente. De onde vem o estresse? De coisas que você não controla, tá certo? Às vezes Então, vamos você fazer sai de emoções casa... durante o dia, a gente está feliz, triste várias Exato. vezes ao longo do dia, né? Por que você fica estressado, às vezes, no trânsito? Porque você queria fazer aquele trajeto em 5 minutos, leva 1h30, uma coisa que você não tem controle. Esse é o problema. O problema do estresse vem muito daquilo que você controla e daquilo que você não controla. Ou de A grande expectativas não realidade... alcançadas, talvez. Exato. A grande realidade é que a maior parte das coisas que acontecem na nossa vida a gente não controla, tá certo? Você acha que alguém controla a pandemia? Fala, poxa, eu não quero pandemia agora, eu quero... As coisas acontecem. O ponto é como é que estão as minhas condições para poder administrar melhor essas coisas que eu não controlo, né? Como eu estou, assim, agora olhando para dentro, como eu, pessoa, indivíduo, estou para lidar com tudo isso. Como eu estou e como é que está o meu ambiente de trabalho, quer dizer, as coisas que estão mais próximas, né, que na verdade é o foco do Great Place. Então, tem muitos profissionais, né, altamente capazes que entram mais no detalhe das pessoas, mais no íntimo, né? E o Great Place ele faz uma atuação na organização para ajudar que esse ambiente seja o mais favorável, o mais propício possível. Então, quais são as coisas que concretamente você pode trabalhar? Que, de alguma maneira, a gente já falou aqui. Primeiro, quanto melhor você trabalhar com o propósito, e quanto mais esse propósito tiver a ver com a sua vida, mais existe essa... Com seus valores, né? Quando você fala vida, quanto mais isso, o propósito da organização isso mesmo. estiver ligado com seus propósitos, né? Com seus valores... Exatamente. Então, isso, não, essa parte da história da minha vida que eu contei é exatamente isso, para conectar os meus valores pessoais que eu fui desenvolvendo, construindo, né? Recebi da família e tal, com o propósito das organizações onde eu estava envolvido. Algumas horas teve um ótimo casamento, outra hora foi um desastre, tá certo? Então, não dá certo, vamos partir para a próxima, né? Hoje eu tenho uma identidade total, porque o Great Place propõe a fazer exatamente essas coisas que eu sempre acreditei. Né? O nosso propósito é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work. Então, eu quero ajudar todas as empresas a serem um melhor ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso vai ser melhor para as pessoas, vai ser melhor para o negócio, porque se você tiver pessoas... resultado. Claro, você tem pessoas mais engajadas, mais comprometidas, mais dedicadas, elas vão trazer melhor resultado, é óbvio, né? Quando você está comprometido com aquilo, você não vai deixar o seu cliente na mão. Não. Deu um problema no meio da madrugada, você vai ajudar a resolver. Você passar a madrugada inteira acordada, né? Tem que ficar sem vir. E mais, Luciana, é melhor para as pessoas, é melhor para o negócio, para o resultado, e é melhor para a sociedade. Quando você estimula práticas positivas, saudáveis, na hora que você sai da empresa, né? Você não deixa isso trancado, você tranca a gaveta e vai embora. E depois dessa madrugada que você trabalhou, você está até feliz, né? Você não está nem cansado, fala, ufa, consegui. Não, você pode até estar cansado fisicamente e fala, pô, mas que bom. Eu ajudei, né? Cumpri a minha missão, ajudei o cliente, resolvi um problema, né? Conquistamos aí uma vitória. Então, esse é o outro lado, né? De você, que é o que eu sempre, de alguma maneira, fui buscando na minha vida, ter essas coisas integradas, ter a visão mais ampla possível. Se eu só olhar para o meu trabalho, naquela atividade que eu estou fazendo, e esquecer do resto do mundo,
pode ser fácil, mas eu estou me enganando, né? Então, essas coisas todas têm que estar integradas e têm que ser coerentes. Minha visão pessoal da minha vida pessoal, a minha atividade, minha visão no mundo do trabalho e a minha visão da sociedade. Então, se eu quero essas coisas para a minha vida ou para a minha empresa, eu quero para a sociedade também. Então, as causas sociais, elas não podem entrar como um adendo, se der eu faço. O dia que eu estiver bem, eu vou me preocupar com o meio ambiente. Pode ser que não chegue esse dia, né? Na verdade, você trabalha na cultura da organização. Sim, com certeza. Trabalha na cultura, modificando a cultura da organização, você acaba que cascateia valores diferentes. Interferindo nessa cultura, né, para que a gente tenha essa visão cada vez mais ampliada, coerente, né? Quer dizer, aquilo que são os valores das pessoas tem que ser coerente com o propósito da organização e tem que ser coerente com a visão que você tem do mundo. Né? Quer dizer, nós todos, bilhões de pessoas, nós dividimos o mesmo planeta. Se a gente não estiver contribuindo, né, para que esse planeta, seja do ponto de vista de meio ambiente, seja do ponto de vista das diferenças sociais, se a gente não trabalhar, né, para que isso vá para um caminho melhor, todos nós vamos pagar. Né? Então, o mundo que a gente assiste cada vez com maior concentração de renda é ruim para todos. Isso uma hora história, né? Todos os momentos da história onde essa tensão começou a aumentar, história de alguma maneira, da pior maneira possível. Então, por que a gente não começa a atuar já para transformar isso? Né? Se a gente matar o planeta, que nem a gente matou o Rio Tietê, leva décadas para recuperar. E nós estamos pagando o preço disso. A poluição afeta todo mundo. Né? Os impactos do ambiente afetam todo mundo. A fome, né, que ainda existe, né, pode ser que para a gente a fome não seja um tema, mas para uma parte importante da população, a fome é um tema. Hoje a gente usa muito no Great Place, Luciana, a gente aderiu ao Pacto Global da ONU. O que é o Pacto Global? É um conjunto de princípios definidos por centenas de países, não foi, né, alguém sozinho que pensou nisso, mas é um trabalho de muitos anos, de centenas de países, levantando quais são os grandes temas que a gente tem no mundo e projetos, objetivos para a gente chegar lá. Então, ter água potável para todo mundo, cuidar da infância, acabar com as desigualdades sociais, fazer a inclusão de todo mundo, né, sem exceção, nos benefícios da sociedade e assim por diante. Então, quando eu falo isso, quando a gente aderiu a esse pacto, e trabalhar dentro da empresa para melhorar o resultado, ou olhar no dia a dia para cuidar de cada pessoa, não são três coisas separadas. Fala, poxa, esse cara fica inventando, eu já tenho um monte de coisa para fazer, agora eu vou ter mais três? Não, é a mesma coisa. Esse é o ponto. Na verdade, o que você está falando é uma organização que tem uma cultura diferenciada, que olhe para o indivíduo que está dentro como um ser importante e olha para o que está fora, que pode ser o indivíduo ou o planeta, também como algo importante. Ou seja, está tudo associado. Então, deixa eu voltar. Você perguntou, mas na prática, como é que faz isso? Então, primeiro, trabalhar muito o propósito, discutir, esclarecer, debater, porque isso é a conexão que une as pessoas. Né? No momento de pandemia, de isolamento, você não tem esse contato físico, né, para promover a integração. Nós estamos falando aqui através de tecnologia e tal, e talvez isso vai ser cada vez mais presente daqui para frente. Agora, o propósito é uma coisa que une as pessoas. Nós estamos trabalhando pelo mesmo propósito. Então, esse é o primeiro pilar fundamental. Não é conversa, né? Não é blá, blá, blá. Para mim é muito concreto. Não é romantismo, né? Exato. Eu sou engenheiro de produção, tá? Fiz mestrado em engenharia de produção e acho o propósito uma coisa extremamente concreta. Né? Segundo pilar, criar um ambiente de confiança. O que é criar um ambiente de confiança? Colaboração, autonomia, flexibilidade, transparência, diálogo, todas essas coisas são concretas, Luciana. Diálogo não é... Claro que é concreto.
né? Transparência não é concreto? Óbvio que é concreto. A gente não fica revoltado quando um governante não está sendo transparente. Você sabe, ele está falando na televisão, você sabe que ele está mentindo. Ou Você não quando um fica colega revoltado? seu, um parceiro seu, trai você no seu dia a dia, né, na rotina Exatamente, da sua organização. exatamente. É Então, super concreto, dói na carne, né? você fica sem dormir, fala, o cara era meu amigo, como ele Como ele puxou conseguiu meu fazer isso? tapete? É muito concreto, porque afeta a gente, né? Sem Pesadamente. vergonha. Então, o segundo fator é confiança. Como é que você trabalha a confiança? Com isso, né? E o bom dessas coisas, Luciana, quanto que você precisa de orçamento numa empresa para estimular a transparência? Quanto você precisa pedir para o presidente da empresa? Vou colocar no orçamento aqui da empresa, que o ano que vem nós vamos ser uma empresa transparente. Quanto você precisa colocar no orçamento? Zero, tá certo? Zero, pensando em diálogo e de cascateamento de melhores valores, é zero. Na verdade, Exato. o que você está falando é que eu preciso de uma liderança que seja quase que um pastor, né? Um pastor de ovelhas ali, um uma pastor liderança inspiradora. inspiradora. Não é que fala, pô, pessoal, nós estamos aqui não é para bater a meta, nós estamos aqui porque nós temos um objetivo comum. Um jeito da gente medir se a gente está atingindo esse objetivo comum é colocar uma meta. Quando eu inverto isso, parece que o meu fim é a meta, ninguém entende por que eu estou querendo bater aquela meta. A meta é o resultado de todo o resto, né? É um jeito de você medir se aquilo que você está se propondo a fazer, ou seja, deu certo. os propósitos, os valores, você está indo para lá ou não, né? Mas e aí vamos pensar em crise quando essa meta não está sendo alcançada. Pensa numa organização que bagunçou durante o ano, ou nesse momento de pandemia não está sendo alcançado, está todo mundo estressado porque não está sendo alcançado. O que eu faço? Então, eu vou te contar o exemplo nosso interno do Great Place, tá? Começou a pandemia, o último dia que a gente esteve no escritório foi uma fatídica sexta-feira 13 de março. Não sei se todo mundo se tocou, mas a maioria das empresas trabalhou até... O meu último dia fora da rua foi dia 23. 23? Foi uma semana depois, quase. Então, o nosso foi sexta-feira 13, a gente saiu, né, do escritório e não voltamos mais, né? Nos primeiros 15 dias, Luciano, o nosso negócio caiu 70%. Então, imagina, você tem lá um monte de continhas, né, para pagar, e aquilo que ia entrar para você pagar essas contas caiu 70%. Só que as contas continuam aqui, né? Em particular, pessoas, tá certo? Em geral, o maior número, numa empresa do nosso tipo, o maior número que a gente tem, o maior investimento nosso são pessoas. Aí caiu 70%. E aí? Né? Então, claro que teve muitas empresas que a primeira coisa que fizeram, falou, opa, então eu vou cortar 70% das pessoas, talvez até 80%, né, para ainda sobrar uns troquinhos. Como que nós atuamos? Então, primeira coisa, falei, junta todo mundo, né, no caso, via Zoom, via ferramentas desse tipo. Moçada, estamos atravessando uma situação muito difícil, como a gente nunca atravessou, aliás, como a gente nunca nem imaginou. Né? Bom, ao longo dos anos, a gente veio se preparando, veio fazendo uma reserva de caixa e tal para momentos aí de dificuldade. Talvez, né, não imaginamos uma dificuldade tão grande. Então, nós vamos combinar o seguinte, pessoal. Vamos montar aqui planos de ação para ir para o mercado, para ir para fora, para falar com clientes, para levar o nosso propósito, né, de aglutinar as pessoas, falar que nesse momento nunca foi tão importante cuidar das pessoas. Então, a gente começou falando de propósito, não de números. Pessoal, o nosso propósito nunca foi tão relevante como ele é nesse momento. Já era antes, agora mais exatamente. ainda. É mais porque nesse momento é o momento de cuidar das pessoas, né? As pessoas estão com medo, estão assustadas, estão com medo do vírus, estão com medo de morrer, ninguém sabe o que vai acontecer, então vamos levar nosso propósito para as empresas, cuidar das pessoas, tá? Aí montamos 5 grandes planos de ação para fora, para o mercado, para atuar, para levar o propósito para frente, claro, dentro disso, ações que pudessem reduzir esse gap de 70%. E aí fizemos um plano de redução de custos. 5 planos, vamos dizer, de ação para fora, para
mercado, para receita, e um plano de redução de custos. Esse plano de redução tinha 5 etapas, que a gente discutiu e divulgou para todo mundo as 5 etapas, indo do final para o começo. A etapa 5, ou seja, a crise ficou pior, depois pior, pior, pior. Então, a etapa 5 era fechar a empresa. Bom, não conseguimos, né, nos recuperar, não conseguimos fazer nada, fechamos a empresa como, né, aconteceu com muita gente, obviamente. Todo mundo sofre, não são algumas pessoas. Né? Exatamente. Então, acaba a empresa, né, todos nós ficamos sem empresa. Fase 4, ou seja, a última coisa que a gente vai fazer antes de fechar a empresa, demitir pessoas. Mas, ó, eu estou falando do final para cá. Fase 5, fechar a empresa. Fase 4, demitir pessoas, uma parte da equipe, para não ter que fechar a empresa. Então, é uma medida extrema antes de fechar a empresa. Detalhe, antes de chegar na fase 4, tem outras 3 fases. Redução de custo, mudança disso, mudança daquilo, renegociação de... Bom, aí fiz um monte de ações para evitar chegar na fase 4. E aí eu acho que todos estavam envolvidos em tudo isso. Isso, exata. Essa é a diferença. Eu poderia ter feito o mesmo plano igualzinho, só que isso é um plano secreto que estava na minha cabeça e não colocava para ninguém. As pessoas iam ficar mais desesperadas ainda. Se tinha medo da pandemia, matou a charada, Luciana. Matou a charada. Mais medo ainda, né? Se você não falar nada, por exemplo, você podia não falar que o negócio caiu 70%. Falar, não, moça, vamos lá, né? Aliás, eu escuto empresas falando isso. Não dê as más notícias, porque senão as pessoas vão ficar preocupadas e vai cair a produtividade. Isso eles sempre falam, né? Eu já ouvi várias vezes também. Sabe como é que chama isso? Falta de confiança nas pessoas, né? E até de respeito, né? Não, exato, claro, falta de respeito. Porque você não acha que as pessoas estão percebendo que o negócio caiu? Caiu 70%. Claro que ela sai e fala: caramba, os clientes não estão ligando, eu ligo para o cliente, ele não me atende. Claro que eu estou percebendo que tem um problema. Se eu não falar qual é o problema, todo mundo começa a imaginar, né? E aí é pior, porque imagina o que quer. Sabe que o pessoal fala que tem rádio peão na empresa? Sabe por que tem rádio peão? Porque a rádio oficial não funciona, não tem comunicação, ninguém sabe nada, eu crio a minha verdade. E porque tem aquelas conversinhas de cantinho, né? Olha, vou te contar isso aqui, mas não conta para ninguém. Exatamente. Luciana, todo mundo, em qualquer empresa, sempre tem um amigo no RH e sempre tem um amigo no financeiro. Todo mundo tem. Então, se você faz um plano secreto de demissão de metade da empresa, todo mundo sabe. O RH sabe e o financeiro sabe, certo? Porque você tem que fazer conta, calcular quanto que vai ser. Bom, se você não discutir isso com as pessoas, vai ter a rádio peão, e a rádio peão é sempre pior do que você está planejando. Ouvi dizer que vão demitir 90% da empresa depois de amanhã. Já está então, todo mundo desesperado. Todo dia você acorda achando, puta, acho que vai ser hoje, hein? Hoje acho que vai... Aí a família toda já está fazendo oração, está todo mundo desesperado. Você chama alguém para conversar, né? Liga para alguém e fala, puta, vai ser agora que eu vou ser demitido. Você cria o Você chama para uma reunião, chama para uma reunião, o cara já acha que... Então, não tem receita mais horrível. Eu estou rindo, mas é horrível. Não, mas é isso mesmo, Luciana. Então, não tem coisa mais poderosa e mais efetiva do que a transparência. Então, o que nós fazemos? O negócio caiu 70%. Nós estamos fazendo esse monte de ações, vamos ver o que a gente consegue recuperar. E demissão é o nosso último recurso. Combinado? Sabe o que aconteceu? Todo mundo se engajou, mas assim... Eu acho que todo mundo queria salvar a organização, como se fosse o meu filho, né? Vou salvar esse negócio. Se você gosta, né? Se você está numa organização que você está alinhado com ela, você gosta, você não quer que ela morra. Ao contrário, fala, caramba, vamos dar um jeito, pô. Vamos fazer de tudo para salvar. Tivemos, né? Coisas de cortamos benefícios como parte, né, das 3 fases antes de demitir. Pô, não é melhor você tirar algum benefício, ter uma redução aqui, outra ali, antes de demitir? Claro que é.
E Talvez a pessoa muitas até vezes... aceite. Ela não vai gostar, porque não é bom. Ninguém gosta, mas né, numa Talvez situação até dessa... aceite, porque é temporário, né? Não é por toda a vida. Bom, resultado, né? As coisas foram melhorando, melhorando, melhorando todos os meses, né, da pandemia. O resultado de um mês foi superior ao mês anterior. 10, 20, 30% melhor. Então, todo mês está melhorando. Né? Deu para voltar para o ponto ideal? Ainda não, mas todo mês está melhorando. Ou seja, aquela ameaça da fase 4 está cada vez mais longe. Uhum. E a gente está bolando novas coisas, novas Para formas, até tentar. de ter uma organização mais barata, para que isso... Então, hoje a gente nem fala mais da fase 4, porque ela está tão longe, né, que não é mais uma ameaça concreta. No começo era, Era. mas só que o ponto é esse que você falou, Luciana. Todo mundo se engajou profundamente para que as coisas evoluíssem. É como se você tivesse vários donos, né? Vários CEOs aí na sua organização e todo mundo quis salvar. Isso, bateu. Essa era outra. A minha meta pessoal hoje, Luciana, né? Então, eu estou há 12 anos no Great Place, tenho uma equipe aí sensacional e as coisas funcionam. Né? Eu brinco que hoje o pessoal acha que eu sou presidente que eu mando alguma coisa, mas, na verdade, eu sou o que menos interfere no dia a dia, porque as coisas acontecem. As pessoas têm autonomia, têm confiança nelas mesmas, têm um alinhamento, elas fazem as coisas muito melhor do que eu faria. Um dos nossos lemas é: sempre contrate alguém melhor do que você. Né? Se eu contratar alguém melhor do que eu, né, pelo menos em algumas coisas, ele vai fazer coisas que eu não seria capaz de fazer, e a organização vai melhorando. Rui, Agora, vamos você... tentar fazer o contrário, né, Luciana? Uhum. Eu estou aqui, eu contrato alguém pior que eu. E por que tem gente que contrata gente pior? Por receio, insegurança, né? Exato, tem medo. Você Fala, quer esse ter cara mais aqui vai querer a minha autoridade. cadeira, então deixa eu contratar um cara ruim. Por talvez contrata outro cara pior ainda. Em 3 rodadas, você chega na mediocridade total. E aí, espera para ver o que vai acontecer numa empresa que você já atingiu a mediocridade total. Pode ir embora que não vai acontecer mais nada, né? Você falou do Agora, seu pai, eu vou te contar uma história rapidinha sobre a minha avó, mas bem rapidinho para não atrapalhar, porque a história da minha avó não é o mais importante aqui, mas falando sobre estar com pessoas melhores do que a gente. A minha avó me ensinou isso, desde pequenininha eu ouvi isso, eu conto em todos os lugares, porque eu acho uma história fantástica. Ela falava: Luciana, busque pessoas melhores que você. E ela não falava em questões financeiras, ela falava pessoas mais inteligentes, pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que vão te ajudar a pensar. A minha avó falava isso. mas é isso, Ela não Luciana. estudou, ela não trabalhou, ela era É dona isso que de eu ia falar. casa. É isso que eu ia falar. E melhor, né? Não é o cara que tem mais formação ou mais sei lá o quê. É, Pessoas que vão te trazer conhecimento, vão te trazer um outro olhar que você não tinha. Por isso que a diversidade, em todos os aspectos, é tão importante, né? Uma das principais líderes que a gente tem na empresa hoje, Luciana, é uma pessoa que não tem não tinha, agora ela tem, né, um cargo, não tem uma equipe, mas ela foi contratada há 16 anos pelo Great Place, uma das pessoas mais antigas, veio da Paraíba há 20 anos atrás, né, praticamente sem nada, e foi contratada como faxineira do Great Place. Hoje, ela tem um cartão de visitas e o cargo dela é madrinha do bem-estar. oh, Por quê? Porque ela é a pessoa que cuida de todo mundo na empresa. que Ela legal. sabe quem é quem, ela sabe que um tem gastrite, que o outro tem não É sei o que de dor de amorosa, cuidando. cabeça. Aí ela tem os chazinhos dela que ela dá para cada um. Falou: você tem que tomar esse chá aqui que vai te ajudar. E você sabe quem pediu para ela fazer essas coisas? Ninguém. Ela foi fazer isso sozinha. A gente só deu autonomia para ela fazer. Fala: Maroca, cuida das Permitiu, pessoas. né? Deu espaço. Não era um Ou seja, ambiente ela quadradinho que ela. E com isso, sabe o que aconteceu? Ela ganhou uma grande autoconfiança e ela faz as coisas acontecerem. Então, ela é uma das líderes mais importantes que a gente tem no Great Place. Teve até um episódio legal com ela alguns anos atrás.
quando a gente organizou a primeira premiação do estado do Piauí, nas melhores empresas para trabalhar no Piauí, Ela foi. eu lembrei, falei, caramba, a Maroca é do Piauí, vamos levar a Maroca, né? Aí ela foi para o Piauí, fazia anos que ela não ia para lá, que não via a mãe, né? Então foi, primeiro que foi uma coisa assim, fora do mundo para ela, para a gente não custou nada, né? Imagina, levar uma passagem de avião, uma hospedagem, não Já ia custou um nada, mas time assim, e foi uma uma pessoa a coisa mais. sensacional. E não só ela foi, como ela foi chamada no palco na hora da premiação, né? Falou, olha, temos na nossa equipe uma pessoa que é do Piauí, então a gente está muito contente de estar fazendo esse evento hoje. Maroca, ela subiu no palco, contou a história dela. Pô, foi assim, um negócio incrível, a mãe dela assistindo. Então, olha que coisa. E Fantástico. foi engraçado que no final do evento, né, quando termina, aí as pessoas vêm conversar, então estava uma diretora nossa lá, né, que conduziu a... Quando terminou o evento, veio um monte de gente, né, do público, veio falar, não com a nossa diretora, veio falar com a Maroca, né? Porque ela era a estrela. Claro, ela era estrela, exatamente. Saiu na primeira página do jornal do dia seguinte. Então, olha que coisa, né? Então, o que a gente gastou com essa ação? Quase nada. Ela sentiu, e é, né, naquele Ela momento, sentiu a pessoa amada, né? mais importante do mundo, né? Ficou super realizada. Valorizada, pertencente, né? Se sentiu parte da organização. E aí ela, né, é uma das primeiras pessoas que completou 15 anos de casa, e nós temos uma prática hoje, que quando a pessoa completa 15 anos de casa, ganha uma viagem de uma semana com acompanhante para Paris. Ai, que chique, que delícia. E só não aconteceu ainda por causa da pandemia, mas já está tudo marcado, tudo pronto para ela fazer essa viagem, que é uma forma da gente agradecer, né, essa dedicação que ela tem. Então, ela é um exemplo de uma pessoa que a gente contratou melhor que a gente. Né? Então, provavelmente nenhum de nós teria feito esse talvez trabalho não melhor tecnicamente em alguma uma competência qualquer, mas no que diz respeito a um indivíduo, um ser humano, né? Exatamente. Alguém que faz toda a diferença. Agora, Rui, a hora que você vai para essas organizações e diz, olha, a gente precisa trabalhar nessa cultura, né? Fazer uma modificação da sua cultura, tal. Você vai, você é engenheiro de produção, eu sou engenheira mecânica, você vai encontrar um monte de engenheiro, um monte de cabecinha cartesiana por aí que vai torcer o nariz. Você acha que as pessoas resistem a isso? E se resistem, por que elas resistem? O que a gente pode fazer para contornar? Acho que tem um gap enorme, né? Mas que vem da nossa formação. Então, eu fiz 5 anos de engenharia de produção na USP, depois fiz mais 3 anos de mestrado. Então, depois de um tempo, né? Mas fiquei 8 anos. Você sabe quantas horas nesses 8 anos eu tive de gestão de pessoas? Liderança? Nenhuma. Zero, exatamente. Você também é engenheiro, você sabe. Zero, né? Nada. Eu sei. Aí você fala, caramba, como assim, né? Então, quer dizer que as mentes que projetam, né, que preparam os engenheiros no Brasil e no mundo, acham que ninguém vai precisar cuidar de... Ou seja, os professores de engenharia precisam mudar. A gente precisa trabalhar não só na cultura das organizações, mas na cultura das instituições educacionais. Claro, exatamente. Por quê? Porque nós estamos entregando profissionais para o mercado de trabalho com essa grande lacuna. Então, não adianta eu chegar na empresa, perfeito. fazer uma pesquisa e falar, olha, vocês 5 aqui não têm habilidade de gestão de pessoas. Não tem mesmo, né? Vocês são maus, rua, né? Posso fazer? Óbvio, eu sei que tem essa deficiência e falar, pessoal, vamos avaliar, a gente faz a pesquisa exatamente para entender como é que está, conseguimos olhar várias coisas e falar, olha, por exemplo, né, esse grupo aqui de líderes ainda não está preparado, né? Não foi preparado para ele, não recebeu essa formação na escola que eu sei, então vamos dar essa base. Aliás, o ideal é você começar a dar essa base antes das pessoas virarem um líder. Tem criancinhas pequenininhas hoje em dia, graças a Deus, já aprendendo sobre inteligência emocional, autoconhecimento. Sim, né? Não, acho que está mudando, está mudando. Ainda agora, é para alguns, não é para todo mundo, mas mesmo na empresa, né? Estou comentando já, as pessoas já na empresa já chegaram, né, já foram entregues pela escola com um buraco, mas chegaram na empresa. Então, por isso que é importante esse trabalho, né? Os planos de sucessão, desenvolvimento de pessoas,
porque alguma hora, quem está entrando, né, a geração que está entrando nas empresas hoje como estagiários, essa geração é que daqui a um tempo vai estar à frente das organizações, tá certo? Então, se a empresa puder ajudar a cobrir esse gap, infelizmente, né, se a pessoa chegou sem ir, as empresas têm que ajudar a cobrir. Então, tem que ter bons programas aí de desenvolvimento de liderança, olhando tanto as competências técnicas quanto essas competências de gestão de pessoas. Até porque o outro lado, Luciana, também é verdade, tá? Então, tem pessoas que têm a formação, vamos dizer, humanista, e que tem o mas gap. tem zero de formação técnica. Como é E que aí você tem dificuldade vive... de trabalhar junto. Até porque a agilidade, o timing de cada um é diferente, né? Então, vamos imaginar, vamos pegar um profissional da área de pessoas, né, da área de recursos humanos, que fez um curso mais humanista, lá, psicologia e tal, e teve zero de tecnologia. Não sabe nada sobre gestão, nada. O negócio é do mal, não quero saber de computador. A gente está no mundo, né, impulsionado pega o pela cara de tecnologia. RH e põe do lado do engenheiro e vê o choque que dá. Então, os dois têm que se esforçar, né, para cobrir os seus gaps, tá certo? Então, o profissional de RH não precisa virar especialista em linguagem de programação, não é isso. Mas ele tem que entender do que é tecnologia, até porque eu sou diretor de RH, eu vou influenciar o desenvolvimento da minha organização, né? Aliás, nunca teve tanta oportunidade, Luciana, para um profissional de RH como existe hoje na transformação digital. Por quê? Porque a transformação digital tem um monte de tecnologia, mas tem pessoas, gestão de pessoas acima disso, tem cultura acima disso. Então, é a hora que o profissional de RH pode brilhar. Mas, para isso, ele precisa entender desse mundo digital, no mínimo, para poder dialogar. E vice-versa, né? O profissional que veio com a formação totalmente técnica tem que, sim, que se dedicar, né, a olhar esse lado pessoas, senão ele também não vai conseguir fazer o trabalho dele. A tecnologia, por isso que eu contei o caso lá da GVT. A tecnologia todo mundo tinha, mas por que diferenciou naquele caso? Porque o espírito de equipe, né, a questão do propósito, a transparência, o diálogo, fizeram o projeto ser extremamente bem sucedido. Extremamente bem. Não foi um pouco. Né? Ô, Rui, nessa sua longa caminhada aí, que você falou que estava na faculdade na época da ditadura, ou seja, tem muita experiência, passou por várias organizações e tal, começou a sua vivência de liderança na faculdade. Você sente que existe uma tendência para mudar, de mudança de tipo de liderança? Você viu muita coisa ruim que você disse que sim. não gostou, mas existe uma tendência? Como é que é? Não, acho que tem uma... A gente está no momento de transformação, né? Não, acho que tem uma mudança gigantesca, porque tudo vai mudando, né? A tecnologia, a forma de se lidar com a tecnologia, os pros. Então, acho que uma das características de liderança é a eterna mutação, né? Quer dizer, eu já sei, hoje, legal, entendi aqui para cuidar da minha função. Amanhã já mudou. Já mudou, tem que continuar. Amanhã já apareceu uma outra coisa, surgiu uma startup que fez um negócio que você nem imaginava que era possível fazer. E aí você vai ter que se atualizar. Exatamente. Então, acho que a mudança constante talvez seja a principal característica, né, de liderança, de você estar acompanhando. E onde que você vai olhar para acompanhar? Não vai ser uma fonte, você tem que estar conectado com tudo, com o mundo. Você tem que estar lendo, você tem que estar... por exemplo, hoje, acho que até, né, com razão, a gente tem um preconceito contra a política, porque a gente vê tanta coisa ruim no mundo político que a gente quer se afastar. Mas nós somos seres políticos, né? Seres que têm interferência uns com os outros na sociedade. Então, temos que interferir. E a gente tem que influenciar pelo menos o nosso micro-universo, né? Exatamente, temos que influenciar. A gente não tem o controle de tudo, mas pelo menos o nosso mundinho a gente exatamente, tem que né? Não, porque a gente acabou se acostumando com o seguinte, chega em algum momento do ano, alguém apresenta para a gente os candidatos, né? E aí você vai lá, vota... Em geral ficam 2, e depois você vai escolher o menos ruim. Está completamente errado isso. É o contrário, o processo é o seguinte, eu digo o que eu penso sobre o mundo, como é que as coisas deveriam funcionar. Começo a me agrupar com pessoas que
também acho que é importante, por exemplo, reduzir as desigualdades, ou acho importante a inclusão, né, em todos os níveis, da inclusão de gênero, inclusão de orientação sexual, inclusão de etnia. Então, isso vai formando ideias, e aí o que a gente tem que fazer? Definir pessoas que vão representar essas ideias. Hoje a gente acha que é o contrário. Você pega o ruim e o menos ruim e fica, né, Achando que contando para quem você vai votar. Nada que você fala, pô, o cara não fez o que eu quis. Claro que não fez, você não interferiu em nada. Você deixou o cara falar as bobagens que ele quis. A né? gente tem que interferir. Eu concordo. A gente tem que interferir. Eu interfiro. Não é fácil, não é simples. Do meu jeitinho, mas eu interfiro. Exatamente, Eu palpito exatamente. lá. Cada um, né? A gente, né? Se a gente se aceitar o que tem aí, e por isso que eu digo que a minha primeira experiência de liderança importante foi lá na faculdade, no movimento estudantil, porque na hora que eu achei que, falou, esse negócio de ditadura eu não quero democracia, eu fui lá, briguei, bom, queira ou não queira, não foi só por minha causa, obviamente, né? Mas uma hora conquistamos eleições diretas e estamos votando. Com todas as deficiências que a democracia tem, mas estamos votando. É melhor do que ficar numa ditadura, votando, graças a Deus. Que alguém diz para você que vai ser assim, esse cara vai ser o próximo presidente, esse aqui é o governador, a escola vai funcionar. Bom, se você achar que assim está bom para você, pode optar também, mas para mim não serve. Para mim também não. Mas nesse momento de transformação, eu posso entender que, na prática, o mundo está se transformando, as pessoas estão se transformando, talvez, quero crer que muitas se conscientizando do que a gente acabou de falar, que a gente tem que influenciar de alguma forma. Claro que a gente não precisa ser agressivo nesse processo, mas a gente precisa, pelo menos, saber o que a gente quer, né? O que a gente... Posso só fazer um parênteses? Você falou um negócio importante do não ser agressivo e tal, porque eu estava falando dos pilares, né? Propósito, ambiente de confiança, mas tem um terceiro que eu acho igualmente poderoso, que é colaboração, trabalho em equipe, cooperação. Porque a gente também está vivendo um mundo, né, que está colocando para a gente um desafio que os grupos estão ficando muito fechados entre si, agressivos, né? E todo mundo é inimigo. A gente, na verdade, vive um momento ambíguo, eu penso, porque a gente fala de colaboração, a gente fala de tolerância, a gente fala de inclusão, a gente fala de um mundo mais humano, né, mais sustentável. Por outro lado, a gente se mata. Porque a gente não consegue conversar, não tem diálogo. Exato. Então, aí, claro, eu sou grande defensor das novas tecnologias, de tudo que a gente está... Mas tem que tomar cuidado. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que podem nos conectar, elas também têm servido para estimular o ódio e a fragmentação. Por isso que é importante a gente se conhecer, Rui, porque daí a gente sabe, a gente traça o nosso caminho e a gente pode falar, até aqui eu vou, a partir daqui é demais, já estou invadindo um outro ser humano, né? Já estou... É a vida do outro, então até aqui eu vou. É isso mesmo. Porque, olha, Luciana, as causas que a gente tem para defender no planeta são muitas, e todas elas são críticas, né? Temos que defender o fim da desigualdade, temos que defender a inclusão, né, de todo mundo, temos que defender os direitos da primeira infância, temos que defender o direito à água e alimento para todo mundo, temos que defender... Saneamento. Todas as causas são relevantes, todas elas. Agora, não dá para a gente trabalhar em todas, então você vai trabalhar em 2 ou 3, eu vou trabalhar em 4 ou 5 e assim por diante, mas a somatória disso vai fazer um mundo melhor. Agora, se eu acho que a minha causa é importante, você não está na minha causa, então você é minha inimiga, por conta disso? E eu escrevo isso na rede social contra você, ao invés de a gente estar trabalhando em cooperação, a gente está se fragmentando. Exato. E as pessoas, só porque elas pensam diferente, elas dizem que você não merece nem viver no mundo. Você tem que ser eliminado só porque você pensa diferente. Isso é um absurdo. Então, essa é uma das grandes ameaças que eu vejo no mundo hoje, né?
Então, os problemas estão todos aí que já vêm, alguns estão melhorando, outros não, mas a nossa capacidade, né, de interferir, de minimizar isso, ela é muito, tá sofrendo esse risco dessa fragmentação. A gente tem que estar alerta, né? Então, a gente pode defender o que for, mas evitar esse ambiente de guerra, né? Porque senão aí vai virar uma guerra mesmo, inevitavelmente uma hora vira, né? A gente tem que se esforçar para que isso não aconteça. Mas voltando para o nosso tema, a gente falou sobre transformação na prática. O que eu faço? Eu trabalho na cultura da organização, eu faço vários treinamentos para capacitar pessoas, tanto de forma comportamental quanto de forma técnica, porque eu tenho uma diversidade na organização. Trabalho com essa liderança para que essa liderança seja mais humana. E mais alguma coisa? Esqueci de mais alguma coisa na prática para mudar esse ambiente? E aí você precisa ter persistência nisso, né? Tem que ser sustentável. É aquela coisa, vai ter que ser um plano de longo prazo. Não vai, porque tem coisas que você vai conseguir alguns resultados importantes a curto prazo, né? Porque você tem ações que são de baixo custo e de alto impacto, mas você tem que manter isso e tem que ter uma consistência, senão não é cultura, né? Uma coisa que você faz esse ano e o ano que vem, você fala, esse ano aqui eu não estou com vontade de... já tá, não é cultura, né? Isso não vai colar, tá certo? Você põe um negócio, no ano seguinte você troca por um outro lema. Então tem que ter persistência para que isso de fato seja parte da cultura, né? Então acho que os pilares são esses que você falou, a liderança. E aí quando eu falo liderança, Luciana, não estou falando chefe, tá? Então, eu contei o exemplo da Maroca, que não é chefe de ninguém, mas ela é uma fortíssima liderança na organização. Ela não é uma líder, talvez, instituída, né? Mas é alguém que movimenta aí tudo, né? Exatamente. Tá? Então, eu estou falando de liderança, qualquer pessoa dentro da organização, independente da posição, independente do status, e que está exercendo influência sobre outras pessoas, sobre colegas. Na verdade, são talvez influenciadores, líderes instituídos e influenciadores, né? Exatamente. E, claro, algumas dessas pessoas são os gestores, né? Como você falou, são instituídos. Você vai ter essa posição, vai cuidar dessa equipe aqui ou dessa região. Mas é um aspecto da liderança. Tem vários outros aí que são fundamentais, né? Rui, agora, a gente falou meio en passant, mas nessa construção, como a gente está num mundo em muita transformação decorrente, vamos dizer assim, influenciada pela tecnologia, tem que ter um conhecimento, um acompanhamento da tecnologia. De novo, não precisa saber programar, mas tem que entender o que está acontecendo no mundo e as transformações que a gente está passando, até porque isso vai influenciar o nosso negócio, a nossa vida pessoal e o planeta. Então, se eu não souber disso, o que está acontecendo, eu não consigo acompanhar. Como é que eu posso entender também que as pessoas, claro que a organização tem toda essa responsabilidade, mas eu posso entender que as pessoas não precisam ficar esperando pela organização, elas podem se estudar por si, né? Não precisa esperar para... Não podem, na verdade, não devem ficar esperando, né? Porque a organização está lá cheia de coisa, tem seus programas de desenvolvimento, às vezes o negócio vai melhor, né? Às vezes não vai tão bem, mas nada disso pode ser uma desculpa, falar, então esse ano eu não aprendi nada porque a minha empresa não me deu nenhum curso. Não é a pessoa certa. Essa passividade tem seu preço, tá? Então, claro, o ideal é que todas as empresas possam estruturar, né? Mas não dá, é tanta coisa, né? Se uma empresa quiser transmitir tudo o que está acontecendo, ela só vai fazer, ninguém, né, você fica 8 horas por dia em treinamento e não faz mais nada, porque é muita coisa, tá? Então você tem que criar o teu programa de desenvolvimento, você tem que ir atrás das coisas que te independente da organização. Até porque é tudo, como você falou, você passou por várias organizações, é tudo momentâneo. Hoje você está aqui, outro dia você está ali, né? Não, e mesmo que, né, e é engraçado porque a gente fala muito disso de mudar, mas, tem organizações que as pessoas ficam lá muito tempo porque tá bom,
estão aprendendo, estão se desenvolvendo, por que ela vai mudar? Né? Tá tranquilo. Ela tem possibilidade, mas ela acaba preferindo ficar. Mas a carreira hoje é construída por cada um. Né? E a carreira não é estágios, né, de níveis salariais diferentes. Carreira é o conhecimento que você vai juntando e a forma como você vai aplicando isso. Isso é a tua carreira. Né? Você pode ficar 30 anos na mesma empresa, pode passar por 30 empresas diferentes, ou pode empreender. Tanto faz. O importante é que você esteja sempre aprendendo coisas. Não faz diferença se você passou por 50 organizações ou se você está somente... Exatamente. E nesse ambiente de transformação, qual é o perfil do líder? Quem é esse cara que as organizações precisam ter? Eu acho que nessa conversa toda a gente está falando, né, desse perfil, a gente chama do líder for all. For all. A pesquisa nossa, a gente consegue tirar uma boa fotografia da liderança da empresa e ver, vamos dizer, o nível de maturidade dele. A gente chama dos estágios de liderança. Desde um primeiro nível, né, talvez a um nível inconsciente, que é aquele que eu falei, ele fez, né, estudou e tal, mas chegou na empresa sem essas características de gestão de pessoas. Então, ele está lá, virou chefe, né, de um departamento, nem sabe muito bem como, mas não foi preparado para isso e nem teve bons exemplos. Né? A minha história, eu contei falei de algumas pessoas, porque eu tive ótimos exemplos, né, para me inspirar. Né? Então, nem todo mundo teve essa oportunidade. Então, esse é o nível 1, vamos dizer. Né? Mas a gente pode buscar, não pode? Assim, no ambiente que a gente está, sempre tem um ou outro que você fala, esse cara aí é interessante. Posso me espelhar, né? Tem muita gente assim que me procura para bater papo, pessoas que talvez nunca vi. Aliás, né? Estamos aqui batendo papo. Nunca a gente falou na vida e tal, estamos aqui conversando longamente, né? Mas muita gente tem me procurado, da mesma maneira que eu procuro muita gente para trocar ideias, às vezes falar de um tema completamente fora, né, da minha realidade, mas né, eu tenho interesse, alguma curiosidade em algum tema. Então, é o que você falou, Alessandra, as pessoas podem e devem ir atrás, né? Conversar, procurar informação. A internet está aí para ter esse lado para te ajudar, tá certo? O que você quiser saber hoje de algum tema, pelo menos um primeiro nível de informação você consegue ter na internet. Vai atrás, depois você vê. Depois aprofunda se achar que realmente vale a pena, né? Exatamente. Você falou de um líder for all, é quase que uma palavra que eu ia pedir. Rui, uma palavra para definir um líder. Continua nesse for all ou tem algo... Acho que não, o líder for all é o quê? Ele coloca pessoas no centro das suas preocupações. Ele está fazendo 10 mil coisas, preocupado com muita coisa, tem um monte de objetivos, mas ele coloca as pessoas no centro, ou coloca no topo das suas prioridades, porque ele sabe que as coisas vão acontecer por meio das pessoas, e não apesar delas. Né? Então, eu não vou deixando corpos mortos. Exatamente. Você vê, às vezes, um gestor falando isso, essas pessoas que me atrapalham. Se não fossem as pessoas... Cara, é o contrário, né? Você tem que conseguir obter os resultados da sua organização, da sua equipe. Através das pessoas. Isso, por meio das pessoas, não contra elas ou apesar delas, né? É verdade. Tá? Então, o líder for all é esse, ele coloca as pessoas no centro. E essa juventude que está vindo aí, que já tem uma posição de liderança, muitos deles, qual é a mensagem que você deixa para eles, Rui? Você que já viveu um tanto, já viu bastante coisa, né? E o que você diz para esses meninos que já são líderes e alguns em posição alta dentro das organizações? Eu acho que vale não só para os jovens, eu acho que uma coisa muito importante é a humildade, né, Luciana? Verdade. Porque na hora que a gente acha que já sabe tudo, que não precisa de mais ninguém, aí é que vão começar os problemas. Então, humildade, sempre se achar que tem alguém que sabe você mais que você. Você pode ser uma mente brilhante e achar que não é. Não é? Sempre você tem que pensar, né? E eu me deparo com isso toda hora. Cara, isso aqui eu não sei. Né? Isso aqui
A gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo. E ser humilde... Eu vou compartilhar com a minha equipe, vou discutir com a minha equipe, porque provavelmente eles vão falar alguma coisa mais inteligente que eu. Vou falar alguma coisa... Não, porque na hora que você começa a se achar, aí acho que talvez é o começo do fim. Tá? E muita gente tem dificuldade de fazer essa transição, e aí tem a ver com um tema que eu vou discutir, que é o tema do poder. Então, vou relacionar um pouco aí a humildade com isso. Uma das minhas experiências, aliás, foi essa que eu tive logo depois que eu trabalhei com o Toló. Eu falei, né, fui uma posição, tinha 400 funcionários, né, como diretor de desenvolvimento. E aí, como foi uma transição muito brusca, imagina, eu tinha um estagiário, né, passei a ter 400 funcionários, num orçamento, né, centenas de vezes maior e tal. E aí eu percebi o perigo do poder. Né? Por quê? Porque... Nos corrompe realmente, né? Tira a nossa humildade, nos torna soberbos. Olha, eu comparo sempre o poder com as drogas. É louco, Só que o poder tem um nível de gravidade maior, porque as drogas, né, às vezes o cara se perde, né, não tem mais o controle dele mesmo por causa da droga, mas ele sabe que ele está se drogando, ele não consegue controlar. Né? Quando ele está num estágio lá, ele não consegue controlar, mas ele sabe que ele está dependente da droga, que ele está consumindo. O poder, você não percebe que você está consumindo. Porque você fica a soberba. Ele vai te levando. Então, né, eu via, os caras me levavam para jantar, não sei aonde, me convidavam para o evento. Então, eu tenho uma história. Eu tinha um supervisor num lugar que eu trabalhei, e ele era próximo, então algumas coisas ele contava e tal. Aí ele foi promovido para gerente, né? Ele era supervisor, foi promovido para gerente. Um belo dia ele virou para mim e falou: nossa, Luciana, esse negócio de ser gerente é bom. As pessoas puxam o meu saco, eu não preciso nem fazer nada. Ele estava fazendo uma piada, é claro, mas o quanto isso não, mas é isso, né? Para a gente começar a viver num mundo paralelo, né? Não, exatamente. Aí você começa, né, a acontecer um monte de coisa e você acha que é você que é o importante. Os outros estão só te bajulando, né? Mas não é. Aí, né, nessa posição, uma hora eu comecei a pensar, falei, será que o cara está fazendo tudo isso, falando tudo isso, porque ele acha que eu sou o máximo ou por causa do meu cargo, né? Quem que ele está bajulando, né? A pessoa ou o cargo? É o cargo, né? Porque o meu cargo tinha influência, tinha um orçamento grande, então você contrata um monte de coisa, então você começa a ser... Então, eu, sei lá, não sei bem como, mas eu tive essa felicidade de perceber isso e esse perigo que o poder representa. Tanto é que quando eu terminei essa experiência, a minha principal conclusão era exatamente essa, né? De sempre ficar muito atento ao tema do poder, porque eu sabia que ele podia estar me envolvendo e eu não perceber. Então eu tinha que deixar começar a gostar, na verdade a gente começar a curtir, né? Isso daqui é muito bom e tá legal, eu quero continuar. E aí, se você pensar bem, Luciana, muito do que acontece em governo e esses escândalos todos que a gente vê, é isso, né? Ou desse autoritarismo dentro das organizações, onde a gestão não é humana, é tudo por conta Também. O cara acha que ele é o maioral, né? Porque ele ganhou um cargo lá e fala, agora eu sou o máximo aqui. Cara, aquilo lá é só o cargo, é só aquela cadeira. Se você tirar isso, talvez não fique nada, né? Talvez não fique então, nada. Se você não tiver um legado, que foi o que você falou logo no início, né? Talvez não fique absolutamente nada. Né? Então, você tem que ter as âncoras. O que faz, numa hora dessa, você perceber o que é realidade e o que é essa ficção? Para mim, esse negócio do poder é uma ficção. O mundo vive em torno disso, mas tem esse lado. Então, o que é você mesmo, né? Quais são teus valores, né? O que você defende? O que é esse monte de parafernália em volta de você que não vale nada, mas é muito, muito perigoso. Pode te levar para um lugar sem saída. E tem cara que não consegue depois voltar, né? Sair dessa roda viva. Gosta, sente o prazer. A humildade ela é um exercício diário
E ela é muito difícil. A gente realmente tem que observar e prestar atenção, porque é muito fácil. É como se o nosso coração fosse soberbo, por natureza. A gente curte isso. Exato. Você se acostuma com essas coisas, depois você não vai abrir mão, né? Então tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Posso fechar a nossa conversa dizendo que tudo que a gente falou está relacionado à inteligência emocional, porque a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de empatia, falamos de observar as nossas emoções e regulá-las, né? Falamos de relações interpessoais, né? De trabalho colaborativo, falamos de observar o outro. É tudo isso, né? Tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, acho que é isso mesmo, né? Eu não fico tentando tudo, sei lá, estruturar ou teorizar, né? Eu vou muito Não, na linha que... porque não é melhor que não seja. Eu que estou costurando aqui. Não, mas eu acho que é importante fazer isso, né? Para organizar as coisas e poder passar. Eu tenho essa é uma dificuldade que eu tenho. Às vezes alguém como você define tal coisa? Eu falo, puta, não sei se eu... Você sabe o que é e não sabe como... Aí eu conto história, falo coisa que eu tenho... Então, eu acho importante, né? Essa formalização, essa organização. Eu acho que ela é importante por quê? Porque, na verdade, a gente falou sobre isso do início ao fim, mas se a gente não der uma costuradinha aqui no final, a pessoa fala, mas nossa, eles não falaram sobre o assunto. Não, é verdade, é verdade. E a gente falou do início ao fim. E essa é uma limitação que eu tenho. Né? Tem gente que você fala, 2 tempos já está lá tudo estruturadinho, bonito. Eu não vou falando e contando e tal, porque o meu pai era muito assim, ele contava muitas histórias, né, de vida. Eu também acho que vou multiplicando, sempre vou contando história e case e tal. A falar, então tá bom, então agora você pode, né, resumir para mim, escrever aqui os contos. Eu nunca ia conseguir escrever um livro de autoajuda, né? Não, mas nem eu, autoajuda não, por favor, né? Um livro, mas não de autoajuda. Não, mas você pensar bem, né? Eu também não sou fã, mas você pensar bem, o cara que fala, pô, 5 passos importantes para ser um bom líder, né? Se você escrever bem, né, de uma maneira com bom conteúdo, é útil, tá certo? Mas eu tenho essa grande dificuldade, não consigo fazer isso. Até que todas as coisas que eu tenho aí de livro, é tudo história, case e tal, né? Não consigo, tenho uma certa dificuldade de teorizar. Meu mestrado lá foi suado, viu? Foi suado, né? Mas você sabe que eu estou na engenharia mecânica e eu tenho facilidade, é só uma facilidade, eu tenho dificuldade com outras coisas, mas tenho facilidade para escrever. E quando o meu supervisor, né, meu coordenador, percebeu isso, ele falou, vem porque estou na engenharia mecânica, todo mundo com essa dificuldade, ele encontrou um que não tem, ele falou, vem para cá. Não, mas eu achei ótimo aqui na nossa conversa. Vários pontos você foi... Falou, bom, então você está querendo dizer isso, né? Eu falei, cara, ele já está anotando o que ela está falando. Mas né? eu estou anotando. Não, mas até para mim mesmo, falo, pô, a próxima vez que alguém me perguntar, já está mais organizadinho aqui, né? Porque eu nunca sei responder essa. O que você acha? Então, eu acho ótimo você ter esse pensamento mais estruturado, né? Mais organizado, porque o conhecimento também você tem que repassar de uma maneira estruturada. Exato, é que esse é o meu objetivo. Então, assim, como eu vim para cá com esse objetivo, daí fica mais... Talvez se eu estivesse do outro lado, talvez eu não prestasse atenção nisso, mas como esse é o objetivo, daí eu já venho antenada. Acho ótimo, acho fundamental, senão você não consegue transmitir o conhecimento. Nós estamos na sociedade do conhecimento. Né? O grande valor da sociedade nesse momento é o conhecimento. E, aliás, estou lendo um livro muito legal. E precisa ser compartilhado, né? A gente não pode segurar. Isso, exatamente. Esse livro que eu estou lendo é um livro muito legal, que chama O Capitalismo se Desloca, do Ladislau Dalbor. E é um negócio que me marca. É um livro de economia, então é meio, né, denso. Mas ele falou, na sociedade agrícola, o valor estava nas terras, né? E aí algumas pessoas tinham terra e outras não, e isso separava as pessoas, né? Na fase seguinte, fase industrial, o valor estava nas máquinas, no equipamento, então separa quem tinha, né, detinha os meios de produção de quem não detinha, e com isso você cria desigualdade.
Agora, nós estamos na sociedade do conhecimento. E o conhecimento, quando você usa, ele não gasta, né? Ao contrário, você vai multiplicar. Então, é a primeira vez na história da humanidade que o maior bem... Commodity, vamos chamar de um commodity. Exatamente. Ele não é consumido. Uhum. Né? Então, você pode multiplicar. Então, a gente conseguir desenvolver, né, vamos dizer, as forças da humanidade é ampliar o conhecimento de todo mundo. Uhum. Então, quanto mais você levar o conhecimento para as pessoas, você vai provocar transformações, provocar mudança, né, a diminuição da desigualdade você provoca com a transmissão do conhecimento. Né? Por isso que a educação é tão fundamental, Principalmente nessa na sociedade base, né? de hoje, para tudo, né? Para você eliminar as desigualdades. Né? Uhum. E aí, por isso que existem as tentativas de controlar o conhecimento, né? De não divulgar. E um líder frágil, ele faz exatamente isso, né? Um líder inseguro, né? Frágil, fraco, ele... O que ele faz? Ele segura a informação, ele não compartilha informação. Que é para a forma dele manter o quê? O poder dele, né? Aquele que é dono de si, né? Sabe quem ele é e o que ele pode fazer, divide. Porque sabe que hoje a gente está aqui, amanhã a gente está ali, a gente precisa crescer e todo mundo tem que crescer. Ou seja, para que se tenha um ambiente bom, feliz dentro de uma organização, não é utopia falar sobre felicidade. Ou é utopia falar sobre felicidade em organização? Olha, eu, né, tenho esse meu lado engenheiral, né, muito grande. Então, felicidade, para mim, é um conceito muito, muito vago e amplo, e que ele é individual para cada um, né? Uhum. O que vai te fazer feliz pode ser uma coisa profundamente diferente do que me faça feliz, né? Uhum. Então, eu paro um pouco antes desse tema, tá? Uhum. Eu paro nesse tema de você, né, trabalhar em propósito, ter ambiente de confiança, ter um espírito de colaboração, e aí cada um usa isso da sua melhor maneira, né? Uhum. Tentando chegar nessa felicidade. Mas eu não avanço Seria dessa uma faixa. satisfação, na verdade. Não avanço dessa faixa porque, de novo, para mim pode ser muito diferente. Então eu tento chegar até onde os pontos são comuns, né? Comuns para todos. Que eu acho que não tem divergência. Quer dizer, a gente querer ter propósito, querer ter confiança, querer ter colaboração, acho que a gente pode ter um percentual grande de pessoas em torno disso, que mesmo a gente pensando muito diferente, a gente não vai discordar disso. Uhum. A felicidade já entra num nível tão individual, né, que vai mudar tanto, que aí eu não vou, mas eu acho que isso é uma base para você poder... Pensar no assunto. Exato. Posso dizer, então, que essa satisfação, esse great place to work, que a gente pode construir, é um ambiente que a gente tem que construir, tem uma questão de uma visão mais positiva, então, de eu olhar de uma forma mais positiva, otimista. Sim, sem dúvida. Otimista, colaborativa, quer dizer, vendo, né, você olhando para frente, partindo dos desafios, né, que você sente teus, da tua empresa e do mundo, né, mas tendo consciência desses desafios, dessas barreiras, mas olhando para frente, sabendo que você, com esses pilares, você pode superar tudo isso, né? Você tem condição de superar você com as suas coisas, mas, né, você com as pessoas da organização, com a sociedade. Então, eu acho que nós somos seres eminentemente sociais, né? Mesmo que eu seja alguém mais introspectivo, que gosta de ficar sozinho, não é isso. Nós somos seres sociais porque tudo que a gente está fazendo interfere com o outro, né? A neurociência diz que o nosso cérebro, apesar de racional, é um órgão social e emotivo. Exatamente, tá vendo? Eu nem Então, sabia a neurociência diz que o nosso cérebro, a gente tem, né? Se comparado com animais irracionais, nós temos algo a mais, que é a capacidade de racionalizar, né? Que é algo mais evoluído no nosso cérebro.
Mas, na verdade, o nosso cérebro não é um órgão racional, ele é um órgão social e emotivo. A razão vem por acaso. Olha, que é a parte lá, como é que chama essa parte do cérebro? É o córtex, a parte da frente, que é a parte mais racional, mais evoluída. E aí tem o sistema límbico, Límbico, né? que é a parte que é isso mais que você está emocional. falando, né? É isso mesmo. Então, é isso. Eu acho que, né, É, estamos de acordo disso, e em cima disso, cada um constrói, né, o seu mundo, né? E a sua possibilidade de felicidade, né? exato. Rui, muito obrigada por esse momento tão gostoso. Já vi que você gosta de conversar, de vez em quando eu vou te cutucar. Tá bom. Eu nem sempre consigo atender, responder, mas na medida do possível, vamos, né, dar Mantendo o seguimento contato. aí. Parabéns aí pelo seu trabalho, espero que você Obrigada. seja muito bem-sucedida. Amém. Se puder ajudar em alguma coisa, aí vai ser um prazer. Obrigada, Tá obrigada. bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, então. Muito obrigado, viu? Tchau.